Bom dia, amados irmãos. Hoje, primeiro dia da semana, inicia uma nova semana, né? Eu não vou fazer transmissão do culto hoje. O Valdir vai estar enviando o link do culto lá de Rio Claro para a igreja, aí no grupo da igreja em Limeira. E eu vou estar retornando hoje, saindo daqui de Curitiba em torno de 6h30, 7 horas da manhã, retornando para Limeira, tá? Então eu quero pedir aos irmãos estejam orando por essa viagem, que Deus abençoe a viagem, corra tudo bem, né? E o maná de hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, querido, a oração. Uma vida de oração é imprescindível na vida de um cristão, pelo menos aquele que se diz cristão, né? Uma vida de oração, comunhão com a palavra, como eu coloquei ontem de manhã no maná também, após o maná. A oração ela é tão necessária quanto nós nos alimentarmos, quanto nós trabalharmos, quanto nós trocarmos de roupa, quanto a gente fazer as nossas necessidades, não é? A oração é imprescindível na vida do cristão. Se eu não me alimentar, o que vai acontecer com o meu corpo físico? Né? Ele vai cair em decomposição, vai ter problema de ter saúde em todos os órgãos, né? Tomar vitaminas, fazer como eu tenho falado muitas vezes, fazer um exercício, uma caminhada, tudo faz parte de uma vida de qualidade de vida. Se eu não trabalhar, também não tenho como ter um salário para me alimentar, para me suprir as minhas necessidades, não é verdade? Depois que eu me alimento, eu tenho que ter até necessidade de ir para o banheiro, fazer necessidade, tomar um banho à tarde, não é? Eu chego do trabalho. Enfim, são necessidades diárias que nós temos. E com outras coisas mais, se a gente for analisar assim, da necessidade diária que nós temos. Assim também tem que ser uma vida de oração. A pessoa que diz cristão e não tem vida de oração em comunhão com a palavra, ela vai morrendo. É que nem Jesus disse lá no livro de João, capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está ligado em mim vai dar fruto. Quem não der fruto, está ligado, não dá fruto, não tem uma vida de oração, tem uma comunhão, vai ser cortado e lançado no fogo para queimar. Assim é uma vida de oração. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vemos aqui uma atitude que houve ali dos gregos, né? E por que dos gregos? Porque eu creio que os gregos já estavam participando aqui com os hebreus, com os judeus da igreja. Por isso que está aqui, ó, primeiro capítulo 6, versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, presta atenção, crescendo o discípulo, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por que os hebreus? Porque também eu creio ali que muitos hebreus, aliás, porque os gregos? Porque eu creio que muitos gregos começou a fazer parte aqui também dos discípulos, tá certo? Agora, aqui começaram a ver que as viúvas estavam sendo desprezadas. O que então os discípulos fazem? Separa ali os obreiros, diáconos, para cuidar dessa parte. Inclusive ali Estevão, né? Um desses que foram escolhidos foi Estevão. E aqui no versículo 4 diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É imprescindível uma vida de oração. Não tem como nós termos uma vida de dizer que somos cristãos se nós não tivermos uma vida de comunhão e consagração com as Sagradas Escrituras. Então é muito importante isso, querido. E aqui no capítulo 10, versículo 4, fala sobre um camarada aqui, um centurião, né, que é Cornélio. Cornélio,
Cornélio, ele não fazia parte, ele não era hebreus, né? Ele não era hebreus, ele não era judeu, ele não era cristão, enfim. Mas ali, um centurião, o que é um centurião? Alguém que cuida de 100 soldados, uma centúria, 100 soldados. Então ele era como se fosse um general de guerra, tá certo? Ele cuidava ali de 100 soldados. Então não era qualquer um, era uma pessoa que tinha uma certa posição, tanto no meio dos judeus quanto com Roma. Ele era romano. Mas aqui no versículo 4, a gente vê que Cornélio tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de oração, era um homem temente a Deus. Tá certo? Era um homem temente a Deus. Então aqui no versículo 4, e qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, o que é, Senhor? Deus, pela vida de oração de Cornélio, envia um anjo para trazer a resposta para ele. Tá? Quando nós temos uma vida de oração, Deus envia seus anjos. Muitas e muitas vezes, às vezes a gente acha que nossa oração não está sendo ouvida. Deus sempre ouve a oração do justo. Sempre ouve a oração do justo. A resposta nunca às vezes é imediata, mas a resposta ela vem. Não sei quanto tempo Cornélio tinha uma vida de oração, mas ele que aqui, segundo a palavra, era um homem de oração. E aqui hoje diz para ele, as tuas orações, as tuas ofertas, é uma pessoa que fazia oferta no templo, ele era um homem que ele ofertava, não sei se era dizimista, mas ele ofertava no templo, ele ajudava as pessoas necessitadas, é um homem que tinha um coração temente a Deus. Subiu para a memória diante de Deus. Olha aí, queridos. Olha o posicionamento, uma vida de oração e uma vida de consagração diante do Senhor, entregando ao Senhor que é dele, nos dá um memorial diante de Deus. É um memorial, querido. É muito importante a gente ter esse entendimento, amados irmãos, que nós não podemos sair dessa direção de ter uma vida de oração. Aqui no livro de Atos, capítulo 12, quando ali o Herodes, ele mata Tiago, irmão de João, né? E viu que isso alegrou os judeus. Os judeus, a maior parte, não aceitavam os cristãos, né? Embora não era chamado cristão, era chamado os do caminho, não aceitavam ele. Então, o que Herodes fez? Matou Tiago e viu que isso agradou. O povo prendeu também a Pedro, tá? Pedro estava preso com 4 quaternos. O que é 4 quaternos? Uma turma de soldados que entrava e saía, tá certo? Cada vez de 4 soldados, 2 na porta e 2 na prisão, guardando a Pedro. E Pedro estava ali com grilhões, corrente, preso, mas Pedro dormia, porque Pedro tinha confiança no Senhor. E aqui no versículo 5, capítulo 12, versículo 5, diz assim, pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Uma igreja de oração, querido, a intercessão da igreja, sabe? Uma igreja que não tem oração, não tem intercessão, ela não tem como subsistir. A intercessão, quando há alguma coisa emergencial, a igreja tem que se posicionar muito mais em oração, muito mais em clamor diante de Deus. Uma vida de oração, querido, é imprescindível. Uma igreja tem que estar em oração, uma igreja tem que estar disposta a orar e a clamar diante do Senhor continuamente. Não pode de forma alguma uma igreja ser inerente à oração. Ela tem que ter uma vida de oração, amados irmãos. Não tem como, a vida de oração é imprescindível na igreja e na vida de cada cristão. Não podemos vacilar contra isso. Então, queridos, é isso que eu quero deixar nessa manhã de domingo,
para a igreja e para cada irmão, para cada irmã, essa vida de comunhão e oração diante de Deus. Que nós não venhamos a perder esse foco, a perder essa direção, porque Deus, querido, amanhã Deus vai pedir prova disso, vai pedir de nós, vai exigir de nós essa vida de oração. E eu teria muito mais, mas o tempo é curto. Eu quero só que ir lá para Daniel agora, no capítulo 10 de Daniel, houve ali um caso, já ministrei sobre isso, um caso. Daniel é um homem de oração, apesar de tudo, um homem de oração. Aqui Daniel já era um ancião, né? Já não era mais jovem, Daniel já era um ancião. Aqui já estava no outro reinado, no reinado de Dario. E Daniel, aquela vida de oração, sempre um cristão com uma vida de oração, como eu falar, vai despertar inveja, querido. Não tem como. Despertou a inveja nos judeus por causa de Jesus, por causa de Paulo, da conversão de Paulo. Ali no Antigo Testamento a gente vê o que a inveja faz, a destruição, porque a inveja vem de demônio. Demônio provoca inveja. Portanto, a pessoa que é uma pessoa invejosa é uma pessoa que está debaixo de um domínio satânico. A pessoa invejosa, a pessoa mentirosa está debaixo de um domínio satânico. Então, você tem que ter esse entendimento. Aqui no capítulo 10, quando ali os sátrapas, os presidentes, fizeram um decreto ao rei que se durante 30 dias ninguém pudesse adorar outro Deus ou fazer petição a outro Deus a não ser a ele, colocando o rei como Deus. E o rei sentiu todo, né, ele colocar como Deus um grande erro dele, não é verdade? E ali assinaram o edito, e a lei aqui dos Medos, do Persa, era irrevogável. Mas aqui Daniel, quando soube que apesar ele sabia dessa inveja, sabia dessa perseguição, quando ele soube que esse edito estava escrito, ao invés, ele não ficou com medo, ele não temeu, falou, não, vou me resguardar, porque eu posso ser... Não, ele não teve medo. Ao contrário, ele intensificou muito mais sua oração. E 3 vezes por dia, eles colocaram de joelho em oração em direção a Jerusalém, clamando ao Senhor, e dava graças a Deus. Ele dava graças a Deus. Olha no versículo 10. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas e havia do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Uma vida de oração, uma vida de oração. E Daniel era um homem muito importante aqui no reinado, que ele tinha, isso era muito difícil, um quarto onde ele pudesse estar em oração, um lugar secreto, um lugar de oração, com as janelas abertas. Então, amados irmãos e irmãs, queridos, tu que me assiste, que participa comigo do Maná há um tempo, é imprescindível nós termos uma vida de oração. A oração, ela é o meu relacionamento com Deus. A oração me dá um relacionamento de intimidade com Deus. E a oração, e a minha oração e consagração, ela vai construindo um memorial diante de Deus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que seja uma semana ricamente abençoada, uma semana de vitória, uma semana de resposta de oração, em nome de Jesus.